galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hidroelétrica, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um dispositivo usado nas instalações elétricas residenciais, industriais, ok? Vamos falar sobre o DR, tá? O famoso DR, ok? Vamos falar sobre o DR, tá? Usado muito nas instalações elétricas residenciais, comerciais, ok? DR sem aterramento, pode? O DR vai atuar sem o aterramento? Professor, posso instalar o DR sem o aterramento? O DR protege as pessoas contra choques elétricos? O DR detecta fuga de tensão? Então, gente, vamos falar sobre o DR. Muitos eletricistas desconhecem mesmo o funcionamento mesmo, tá? Do DR, tá? Como ele atua, se ele atua sem o aterramento, se ele protege realmente as pessoas contra choques elétricos. A gente vai saber isso aqui na aula hoje, ok? Gente, para me obter um bom funcionamento do DR, eu preciso de um bom aterramento, tá? Ok? O DR funciona sem o aterramento? Funciona. Mas o DR ele é muito mais eficaz quando existe um sistema de aterramento específico para ele, ok? Tá? Então, o DR combina com o aterramento, tá? A gente pode instalar um DR sem o aterramento? Podemos, tá? Mas o que acontece se eu instalar um DR sem o aterramento? Quando essa pessoa, ou seja, num comércio, né, numa mercearia, um supermercado, vamos supor, né, uma vitrine de inox, se a fase que alimenta essa vitrine, a fase de alimentação, encostar por algum motivo, soltar, encostar na carcaça da mesma vitrine, ok? Essa vitrine pode ficar energizada. Assim, um cliente ou qualquer mesmo, até uma pessoa, um funcionário da própria mercearia ou do supermercado, ou seja o que for, até essa pessoa mesma vem abrir essa vitrine e com isso ela tomar uma descarga elétrica, ok? Então por isso que a gente temos o DR. Então o que acontece? Quando essa pessoa colocar a mão nessa vitrine, né, metálica de inox, o DR vai atuar? Sim, ele vai atuar. Então, gente, o DR ele vai atuar. Essa pessoa, quando ela vir tocar na carcaça, ou seja, se ela tiver em contato com o solo, tá? Ou seja, ela não pode estar calçada, ok? Esse DR vai detectar uma fuga de tensão, tá? Uma fuga de corrente cujo essa pessoa mesmo que está tocando na carcaça energizada está fechando contato com o solo, ou seja, uma diferença de potencial. Assim, né, o DR vai atuar. Mas o interessante desse assunto é que o DR é muito mais eficaz quando existe um sistema de aterramento, ok? Por quê? Quando essa pessoa for tocar nessa carcaça energizada, porém, se esse DR possui o sistema de aterramento, essa carcaça deixa de estar energizada imediatamente. Por quê? Porque o DR há muito tempo, né, antes mesmo, ele já detectou aquela fuga de corrente através do aterramento, ok? Ou seja, antes mesmo da pessoa tocar na carcaça energizada, essa carcaça já foi desenergizada pelo DR, ok? Então é muito mais seguro e eficaz trabalhar com o DR, com o aterramento, tá? Ok? Ele vai atuar sem o aterramento? Vai atuar. O DR vai atuar daquele modo que eu falei para vocês, sem o sistema de aterramento? Vai atuar. Ou seja, quando a pessoa vir a tocar na carcaça energizada, ao mesmo tempo, né, ela tá ali sem algum tipo de isolamento, sem calçado nenhum, ela vem tocar ao chão, né, fazendo essa diferença de potencial, e o DR vai detectar essa fuga de corrente, vai detectar como fuga de corrente e vai desarmar. O interessante é que ele desarme antes mesmo
que essa pessoa possa colocar a mão na carcaça energizada, né? Assim evitando uma tragédia, né? Ou até mesmo aí a pessoa vir a óbito por causa de um choque aí, ok? Então, eu mesmo já deparei muitas casas que tem DR e não tem o aterramento, ok, gente? Tá? Ele vai desarmar? Vai, né? Qualquer fuga que tiver pelo fase, pelo neutro, nessa ocasião que eu falei para vocês, ele vai desarmar, né? Ali detectando ali, vamos supor, um cabo que tiver desencapado, encostando numa laje, né? Num concreto, algum lugar que esteja úmido, ele vai desarmar. Uma pessoa que toma um choque, né? Que esteja descalço, ele vai desarmar, ok? Mas não é o interessante ele funcionar desse jeito. O interessante é que ele desarme antes mesmo, né? Igual eu falei para vocês, antes mesmo que a pessoa possa tomar aquele choque, aquele trancozinho. Esse DR, ele tem uma fuga, né? Esses DR tem uma fuga aproximadamente de 15 mA, 30 mA, é a fuga de corrente, né? Que ele detecta. Ao ultrapassar essa fuga, ele vem desarmar, ok? É uma coisa mínima, né? 30 mA. O corpo humano é o que o corpo humano já começa a sentir, né? Através de 30 mA, o corpo humano já começa a sentir. O DR, um quadro de distribuição que não tem o sistema de aterramento, até com a bota ou um tênis bem isolado, o DR não vai detectar como fuga de tensão. Ele foi feito para detectar fuga de tensão, não sobrecarga nem curto-circuito, tá? Então o DR não vai detectar isso e vai entender isso como uma sobrecarga ou qualquer coisa assim. Então essa pessoa vai tomar o choque do mesmo jeito. Então, gente, temos aqui o DR, temos aqui dois DR. Eu estou simulando aqui para vocês como se fosse um freezer. Tenho dois DR, vocês estão vendo aqui, dois DR e dois freezers, né? Dois freezer, um alimentado por 127 volts e o outro alimentado por 220 volts, tá? Lembrando a vocês que 220 volts, tá? Fase, tá? 220 volts fase e 127 volts fase neutro, tá? Esse neutro aqui ficou um pouco feio. Espera aí. Então, gente, o que acontece disso aqui? Você pode ver que essa carcaça do freezer metálica, ela tá devidamente aterrada, ok? E vocês estão vendo que essa carcaça não tem o aterramento. Esse aterramento é uma simulação do que ela possa estar aterrada, né, de acordo com a NBR 5410, ok? O que acontece muito nessa ocasião, se eu tiver uma pessoa aqui, ó, tá, gente? Aqui eu vou desenhar uma pessoa, né? Uma pessoa aqui. E essa pessoa está tocando, né? Tem acesso aqui diretamente na carcaça metálica, ok? Nesse caso, esse freezer, né? Caso essa fase venha a seccionar a carcaça metálica dele, ou seja, a carcaça metálica ficar energizada, essa pessoa, ela não vai sofrer nenhuma descarga elétrica, nenhum choque elétrico, porque o aterramento já detectou, né, a fuga de corrente, ou seja, né, já detectou, assim desarmando, né, fazendo com que o DR que foi feito para detectar fuga de corrente ou choques elétricos atuasse. Assim ele atuou desenergizando todo o circuito aqui, né, todo o equipamento, assim, né, evitando que essa pessoa tome um choque elétrico. Aqui a gente temos outro exemplo de
um DR, né, sendo alimentado por 127 volts, tá? E nesse dispositivo, nesse circuito, não temos um aterramento específico para, né, tal circuito, igual eu estava te falando, igual eu estava falando para vocês aqui, né? Mas também, né, pela norma, todo neutro, né, no padrão de entrada tem que ser aterrado. Então, eu vou simular que esse neutro aqui, tá, esteja aterrado no padrão de entrada da concessionária, ok? Então temos aqui um freeze metálico alimentado por fase e neutro 127 volts, e aqui temos um DR e o neutro aterrado para garantir esse neutro 0 volts, tá? No potencial 0. O que acontece também é o seguinte: se eu tiver uma pessoa aqui, né, vou desenhar aqui, ficou meio feia essa pessoa aqui. Se ela vir a tocar essa carcaça, dependendo do potencial desse aterramento, se não tiver em boas condições, e provavelmente é um aterramento funcional, não é um aterramento individual específico mesmo, um aterramento que você possa garantir ali entre 0 a 5 ohms de resistência, né, baixo ali, para que tal corrente possa ser direcionada para a terra, né? A gente não vai ter um sistema, né, eficiente no DR. Por quê? Esse equipamento ele pode vir a ter fuga de corrente na sua carcaça, ou seja, né, alguma dessas fases seccionar com a carcaça metálica assim, energizando todo freeze, todo equipamento, mas o DR não vai detectar essa fuga. Por quê? Devido ao mau estado do aterramento. Então é muito importante que também, né, tenha um aterramento eficiente, né, de 0 a 5 ohms de resistência, para que esse DR atue, tá? Também com mais facilidade, com mais precisão, ok? Então a diferença de trabalhar com DR no circuito com aterramento e com DR no circuito sem o aterramento é o seguinte: é que o próprio circuito, se ele devidamente estiver aterrado, que é exigido pelas normas, né, todo aparelho, né, metálico, que exceda um tamanho mais robusto, devidamente tem que ser equipotencializado, ser aterrado, ok? Ele vai atuar com mais precisão, assim, antes mesmo da pessoa encostar nesse aparelho, ele já vai estar desenergizado. Ao contrário daqui de cima, né, que ele só vai desarmar talvez quando essa pessoa tiver contato com a carcaça metálica e também, né, contato aqui na superfície, na sola do pé dele, ou seja, né, se ele tiver descalço, não tiver com nenhuma proteção, fazendo a isolação aqui, aí vai dar uma diferença de potencial, né, cujo vai ter uma fuga de energia entre a mão, que vai passar pelo corpo dele e descarregar na terra. Esse DR vai detectar essa fuga de corrente e assim vindo desarmar, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? A importância de usar o DR com aterramento e sem o aterramento. Eu não aconselho usar o DR sem um aterramento bem equipotencializado, né, bem dimensionado, para que ele atue com boa precisão, ok? Ele também vai atuar entre as fases, né? Se eu tiver uma fase aqui encostar no neutro, ou terra no neutro, ou fase no neutro, ele também vai atuar, porque a mesma corrente, né, que passa na fase, ela retorna pelo neutro, ok?
Então, fase com neutro, ele vai atuar e, né, se o equipamento tiver aterrado, fase com fase, vai detectar essa fuga para a terra, também vai atuar, ok? Se não tiver aterrado, aqui ele vai entender aquilo como um curto-circuito. E quem vai ter que atuar é o nosso disjuntor, né? Porque o DR não foi feito para detectar. O DR não foi feito para detectar curto-circuito e sobrecarga, tá? O DR foi feito para detectar fuga de tensão, ok? E choques elétricos pode ser, né, simular como se fosse uma fuga de corrente também, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Então não é interessante a gente colocar o DR sem um aterramento, tá, gente? Fica a dica para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula aí a gente vai explicar para vocês direitinho para que mesmo serve. Na próxima aula a gente vai vir aí com muita teoria para vocês aí também, se Deus quiser, no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho. Até mais aí. Tchau, tchau.